E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, autismo na vida adulta, aqui na sua rádio, no Instituto Suassuna. No nosso quadro Fala Psi, hoje com Cíntia Lucchesi. Então, simbora lá falar com a dona Cíntia Lucchesi. Seja bem-vinda! Oi, Danilo. Oi, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês na sua rádio. E parabéns pelo projeto. Estou sempre acompanhando os passos dos Suassunas aí, né? Fazendo história na vida de grandes psicólogos, assim como vocês. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado você que está assistindo a gente. Já arrasta para cima aí, faz sua inscrição, faz tudo que tem que ser feito, liga o sininho. E vamos embora para a conversa que é séria hoje. Lucchesi, a gente vai falar muito hoje sobre essa temática que é o autismo na vida adulta. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas e atentas aí ao autismo infantil, que é super importante, mas quando a gente pensa que esse autista ele vai crescer, ele vai se desenvolver, a gente tem ali a questão da sexualidade a partir dos 13, 12, 13, 14 anos, mas a gente também tem esse autista no mercado de trabalho e eu queria trocar um pouco de ideia com você sobre isso hoje. Eu queria que você falasse um pouco aqui no Fala Psi, né, onde a gente traz psicólogas, atuantes, como você, que está aí no finalzinho do curso, mas já está atuando nessa área. Como é que está? Me conta um pouco sobre você e sobre essa área que está em franca expansão. Me conta aí. Bom, Danilo, eu estou aí no finalzinho, né, da Psi, mas eu trabalho com desenvolvimento infantil e inclusão há 20 anos, né? E aí eu comecei a trabalhar com inclusão por uma dor também, né? Eu tenho, né, me doía ver as pessoas sendo descartadas só porque pensam diferente, porque sentem ou se expressam de maneiras diferentes, né? E eu vi muitos alunos sendo excluídos de atividades básicas. Depois, a gente vai vendo profissionais talentosos sendo ignorados, e eu vi famílias implorando, né? A gente vê todos os dias famílias implorando por direitos básicos, né? E aí eu vi tudo isso enquanto eu me virava com meu TDAH, né? Então eu também sou neurodivergente. E é muito engraçado, né, Danilo, que o pessoal fala assim: meu, mas você fica falando para todo mundo que você tem TDAH. Gente, mas as pessoas precisam saber que a gente tem TDAH e que é possível, né? E que a gente encontra as barreiras e que a gente vai encontrando maneiras de superar essas barreiras. E que isso não paralisa ninguém, não, né? Quando a gente tem um diagnóstico, a gente só sabe mais ou menos como é que funciona, né, algumas coisas, algumas questões no desenvolvimento daquela pessoa, né, da situação em que ele tem o diagnóstico. Mas isso não paralisa ninguém, não, né? Olha aí, tá aí o Danilo, tô eu aqui. E é importante a gente Então, pensar, turma, que, assim, pelo menos na nossa perspectiva, o diagnóstico ele é muito importante. Ele é muito importante para o pai, para a mãe, para a família. É importante para o psicólogo, para a psicóloga ser mais atuante, fazer a diferença na vida dessa pessoa. Mas muitas vezes, para a pessoa, o nome da patologia ela não diminui a dor. Não é o nome da patologia que vai diminuir ou aumentar a dor em relação àquilo que ela está sentindo naquele momento. Né, Cíntia? uhum. Não, é isso que eu gosto de trazer, Danilo, você foi muito assertivo. Eu senti na pele, vivi com os meus próprios olhos, né, muitas coisas que eu aplico hoje. E eu não consegui só ficar assistindo. Então, incluir, né, trabalhar com inclusão para mim nunca foi modinha. Eu já trabalhei, nós trabalhamos há muito tempo juntos. Você sabe que para mim isso sempre foi uma urgência, né? As pessoas estarem juntas conosco, e eu nem digo que é de maneira igual, não, é de maneira igualitária, porque cada um precisa de uma adaptação diferente, né? Então eu me tornei especialista em comportamento humano porque eu queria entender mesmo onde que o sistema falha. E eu me pergunto isso diariamente. Será que eu estou fazendo a pergunta certa? Será que eu estou avaliando isso adequadamente? Como que a gente consegue consertar essas falhas sem silenciar as singularidades das pessoas, né? Porque eu acho que é essencial que as pessoas também tenham as suas próprias características, o seu próprio meio de fazer as coisas, sem a gente colocar elas em caixinhas, né? E aí Até porque, né, hoje, Cíntia, caixinha não existe. A gente fala assim, vamos pensar fora da caixa, vamos pensar. E assim, turma, quem está falando de caixa, colocar seu filho numa caixa, colocar a sua experiência, sua vida inteira numa caixa, eu, pelo menos, eu acho que Cíntia vai concordar comigo, é um absurdo. A gente pensar que a nossa pois vida é é. feita dentro de uma caixinha. Né? Quem Não, está e se eu, colocando dentro eu da fui caixa é você.
Exato. Na verdade, eu tive um grande psicólogo que me acompanhou durante muito tempo, que ele me ensinou que o meu jeito de ver as coisas era de ponta cabeça, né. Então, ele sempre me dizia isso: "Cíntia, você é de ponta cabeça", e foi a coisa que mais fez sentido na minha vida, porque eu ficava preocupada realmente: "Meu Deus, mas toda vez que alguém me trazia alguma coisa, eu via de maneira diferente, assim, né, e por quê?". E aí ele trouxe essa fala que hoje, né, ressoa para sempre, não de maneira pejorativa de jeito nenhum, é entender que eu penso de maneira diferente, assim como a pessoa autista, as pessoas pensam de maneira diferente e cabe a gente entender onde que está essa linha de raciocínio aí para poder otimizar, né, enfim, a vida dessa pessoa, a qualidade de vida dela, né, para que ela pare de ficar se sentindo ineficaz, incapaz o tempo inteiro, né. E é importante Sem a gente. romantismo, viu, Danilo? E sem rodeio, de Sem verdade romantismo, mesmo. sem rodeio. E assim, o importante para a gente pensar aqui hoje, né, que eu trago a Cíntia, é que assim, é claro que a gente teve uma experiência marcante. Eu na minha vida, a Cíntia na vida dela. Eu acho que você que está assistindo a gente também tem uma experiência marcante na sua vida com esses diagnósticos que a gente tem. Seja um diagnóstico feito por você mesmo, no autodiagnóstico, ou um diagnóstico bem melhor aí feito por um especialista dentro da psicologia, ou por um psiquiatra. É sempre importante a gente ter o diagnóstico, mas mais importante do que isso é a gente saber como é que vai se desdobrar isso. E aí isso é o que eu queria trazer para a gente aqui hoje, Cíntia, com você, falando sobre essas questões, por exemplo, dentro do RH. Nos recursos Uhum. humanos, né, a gente estava falando que eu queria que a gente focasse nesse tema, porque a gente vai falar sobre muita coisa sobre neurodivergência aqui dentro do Instituto, mas hoje, especificamente, o RH tradicional às vezes ele não dá conta dessa pessoa que está chegando ao mercado de trabalho. Então, como é que essa pessoa neurodivergente, independente de qual seja o diagnóstico, está chegando no mercado de trabalho e como esse mercado de trabalho está acolhendo essa pessoa? Porque são pessoas e têm qualidades. Mas às vezes a gente fica muito focado, né, Cíntia, nessa questão do patológico, daquilo que não consegue isso, não consegue, fica muito no não, né? O que você pensa sobre isso? Danilo, eu sempre começo com 2 provocações, né. O que que acontece com a pessoa autista quando ela chega na vida adulta, o fim da escola e com a pressão do mercado de trabalho mesmo? Porque a gente, às vezes, coloca as pessoas, em uma redoma, não pode isso, não pode frustrar, não pode não sei o que lá, mas no mercado de trabalho a gente não tem isso, né. E aí a segunda colocação é onde eles cabem no mundo do trabalho, né. E na conversa eu proponho muito um olhar prático e sensível e urgente para os desafios enfrentados pelas pessoas autistas no mundo profissional mesmo, né. E como a psicologia e as empresas e a sociedade podem e precisam fazer diferente, né. Por que que eu comecei pensando sobre isso, Danilo? Eu tenho uma prima que trabalha com recrutamento e ela perguntou muito honestamente para mim uma vez: "Como é que eu faço uma entrevista com a pessoa e depois, de repente, ela não foi aprovada dentro daquele cargo, né? Como que eu posso ser, para não ser preconceituosa, para ser respeitosa? Porque as pessoas acabam. Eu descobri que as pessoas têm medo, Danilo. Elas têm medo porque existem tantas regras, tanto jeito certo de falar, tanto jeito adequado de falar, e ok, essas coisas precisam acontecer, mas as pessoas andam ficando um pouco com medo. Será que eu tomo um processo? Será que se eu falar para a pessoa que ela não foi, que ela não passou, eu tomo um processo? E se eu contratar ela e tiver que corrigir alguma questão, né, pontuar, dar um feedback, como que funciona isso? Então, a primeira coisa que eu acho que nós, enquanto terapeutas, como psicólogos, a gente tem que se preocupar é como preparar essa pessoa que é da linha de frente de recrutamento mesmo, né? E eu acho É, legal que você tem um negócio que você comenta muito no seu texto, nos seus textos, né? Que é a inclusão começa com o não saber. exato. Eita, você me pegou agora, é verdade, eu falo muito isso. Eu, olha, eu estudei tanto, Danilo, eu me especializei tanto, e aí eu sempre digo que o meu maior orgulho é dizer para as pessoas: "Eu não sei", porque às vezes a gente não sabe, né. Tem uma coisa que eu também digo: a nossa vida não cabe no currículo Lattes, né, então a gente às vezes tem que pesquisar de novo. Mas o que eu trago bastante para o pessoal do RH é o quê? Gente, vamos lá, primeira coisa, a gente tem que focar na especificidade do cargo.
né? O que que esse cargo tá pedindo, né? Dentro da especificidade, aquela pessoa apresentou para você as habilidades adequadas para aquilo, entendeu? Para tirar um pouco esse peso, é neurodivergente, é autista, ok, né? Uma pessoa autista tem várias áreas em que pode atuar, assim, em áreas analíticas, Danilo, tipo programação, análise de dados, teste de software, engenharia. Mas para tudo isso precisa do quê? Precisa de um aprendizado prévio, né? Precisamos inserir elas nas faculdades para que elas estejam prontas para o mercado de trabalho. Né, que a conversa para outro momento, essa conversa que eu tenho certeza que vai ser incrível, não vou perder de jeito nenhum, né? Mas o que está acontecendo hoje? As pessoas acabam contratando para cumprir cotas, né, infelizmente, e acabam colocando as pessoas em coisas bem generalistas, né, para servir um café, para receber uma pessoa, para trabalhar no arquivo, e acaba escondendo as potencialidades das pessoas, né? Exatamente, Cintia, isso que você trouxe eu acho imprescindível. Eu acho que às vezes a gente falar sobre o não saber, que é uma coisa que você traz muito, é assim, eu enquanto RH não estou sabendo fazer, então vamos procurar. Vamos ver o diferente, Exato. vamos ver o que a gente pode fazer de diferente com isso. E aí depois que a gente entendeu como é que a gente pode entrevistar, como é que a gente pode conversar, quais são as possibilidades que aquele indivíduo tem e que o cargo tem, porque também existe aí, a gente não pode deixar de lado, não pode ser só entusiasta, eu sou muito entusiasta de tudo, mas assim, a gente não pode pensar que a empresa também não tem que produzir. A empresa tem que produzir, mas às vezes a gente tem ali uma pessoa que a gente acha que é um talento. Eu sempre gosto de brincar com essa palavra, dizendo que talento. E aí você deixa a pessoa numa lentidão que ela é muito mais do nosso preconceito do que do indivíduo, do que daquele indivíduo que está fazendo e que tem vontade. Porque ele tem vontade, ele tem necessidade, inclusive, de mostrar o seu potencial. E não é para o empregador, ele tem a necessidade de mostrar o seu potencial para si mesmo. E aí, às vezes, a gente, na área de RH, a gente vai deixando isso um pouco de lado. Não estou dizendo de todo mundo, mas estamos chamando a atenção aqui, que é a nossa tarefa aqui dentro da rádio, do Instituto Suassuna, a sua rádio. A nossa tarefa é mostrar o bem potencial máximo que a psicologia pode trazer para as nossas relações. A psicologia traz Danilo, um bem potencial gigantesco, né, Cíntia? Exato. E deixa eu te falar, incluir adultos autistas no mercado de trabalho não é caridade, não, é inteligência estratégica. Né? Falar de inclusão, a gente não está falando só de abrir porta, não, é de preparar o ambiente mesmo, né? Para que a pessoa com autismo não precise mascarar nada para caber naquele local ali. Entendeu? É preparar. E eu acho que o papel do psicólogo ali nesse momento é imprescindível, né? Saber sobre comportamento humano é imprescindível. Assim, eu tenho escutado bastante nas palestras e nos congressos que eu tenho ido, e uma coisa que eu tenho escutado muito é: você não precisa gostar de pessoas para trabalhar com RH, você precisa aprender sobre pessoas. E aprender sobre pessoas é isso. O João é desse jeito, a gente consegue trabalhar com ele assim. A Maria é desse jeito, a gente consegue trabalhar com ela assado. E é a mesma coisa dentro do espectro autista, Danilo. Eu acho, é conhecer, e você mapear. Você traz uma coisa muito importante para a gente e eu quero deixar isso muito claro no nosso bate-papo de hoje. Como é que fica o desconhecido para você que está fazendo a entrevista? Porque não é fácil, né, Cíntia? Não é fácil a gente lidar com o desconhecido. Não é uma coisa, nossa, vou ali porque... Não estamos falando aqui que o desconhecido ele é bom ou ruim. Nós estamos dizendo que nós estamos, por vezes, dentro da área de recursos humanos, numa seara desconhecida. E não tem problema ser desconhecido, porque voltamos à citação de Cíntia Lucchesi. Quando a gente não sabe, a gente procura, a gente pede ajuda. Porque é isso que vai fazer a diferença na psicologia. É isso que vai fazer com que a psicologia alcance novos mercados. Porque a gente, enquanto psicólogo, às vezes a gente fica parado, falando assim, não vou mexer com isso, não vou mexer. Aí depois a gente reclama de outras áreas que chegam aí, pegam palestras que a gente podia estar dando, RH que a gente podia estar cuidando e tem outras áreas do conhecimento tomando conta. Por quê? Porque a gente não está se apropriando do que a gente sabe de melhor. A gente não está falando aqui de cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas, a gente tem o nosso projeto chamado Todos Cuidados, que aí você vai lá, cuida de pessoas, está tudo certo, né? Que aí a clínica individual, a clínica ampliada, a gente está falando de clínica. Hoje não, aqui nesse momento, a gente está mostrando para você que dentro do RH tem uma área específica da neurodivergência que pode ser, que amplia o mercado de trabalho, inclusive para a gente enquanto psicólogo, né, Cíntia?
Não, Danilo, e é importante, assim, eu deixar algumas coisas, assim, né? Primeira coisa, o psicólogo entender que nem sempre ele precisa estar atuando ali só como quem está diagnosticando alguma coisa. A gente está falando de mapeamento mesmo, né? Este De visão comportamento humano, estratégica, é uma visão estratégica da empresa. exatamente, tornar-se ponte entre pessoas, empresas, família, a realidade que a pessoa está inserida. Isso também pode ser o papel do psicólogo, porque se tem uma coisa que o psicólogo entende é sobre comportamento humano, né? E a gente saber sobre comportamento humano ajuda bastante, porque a gente está aí numa realidade de inteligência artificial, né? A inteligência artificial está aí, é uma realidade, entra no mercado, tá bom, mas e as pessoas? As pessoas continuam sendo pessoas, né? Então é importante a gente conseguir atuar como articulador mesmo das estratégias de adaptação. Como é que isso funciona adequadamente? Como é que e começar a trazer resultado para as empresas também, porque, como você disse, as empresas precisam de resultados. Então, uma adaptação adequada, uma inclusão adequada, a gente vai trazer resultado. Eu tenho um caso de uma pessoa que a gente conseguiu incluir, ele trabalha com logística, ele se tornou aí coordenador, né, da área de logística de uma grande empresa, e tudo começou, nada saía fora do prazo, nenhuma das coisas ali do romaneio saía fora do lugar. Óbvio que tinha que trabalhar ali com ele a questão da ansiedade, a questão de aceitar que às vezes acontece alguma coisa que não está previsto, né, do ser humano, mas assim, se você acompanhar as métricas daquela pessoa no lugar exato, onde as habilidades dela são potencializadas, nunca mais a empresa teve que ter preocupação com a logística daquele espaço. E era uma criança, né? Uma criança não, desculpa. Era uma pessoa com espectro autista, né? Uma pessoa autista, Ó, né? E ela estava lá. E eu quero voltar só um pouquinho, porque a Cíntia já perceberam que ela é acelerada, eu também sou, então a gente vai lá longe. Mas para a gente ter uma pessoa dentro do nosso espaço físico da empresa, uma coisa que é importantíssimo, Cíntia, que eu acho que a gente precisa resgatar é assim, como é que a gente faz o anúncio da vaga? Porque muitas vezes a gente fica preocupado em fazer ali uma vaga meio politicamente correto, a gente fica, né, tentando fazer uma vaga assim, vou divulgar isso aqui, mas eu acabo fazendo um processo de discriminação mesmo, ali quando a gente está escrevendo a vaga. Então, assim, eu acho que é importante demais a gente deixar explícito, quando a gente está escrevendo, quais são os requisitos, porque eu gostei muito disso que a Cíntia traz para a gente. É uma perspectiva estratégica da empresa. A gente tem que usar o que as pessoas às vezes chamam de patologia, que a gente está patologizando o mundo, dando um monte de nome de doença, como potencial máximo desse indivíduo. E eu tenho certeza absoluta que o meu TDAH é uma das coisas que eu tenho de melhor na minha vida. Me faz ter o Instituto Suassuna, me faz ter uma editora, ter aqui a rádio, 2 meninos, atendo no consultório, sou casado e muito bem casado. Então, o meu TDAH, eu estou utilizando ele a meu favor. Então, como é que a gente consegue, né, Cíntia? Não sei se faz sentido para você, mas desde ali de quando a gente está escrevendo o anúncio da vaga, o tanto que é importante a gente trazer esse tema, né? O importante do anúncio da vaga, o Danilo, é deixar bem claro, assim, qual é o mapeamento de perfil que você quer para aquela vaga. É de acordo com como eu posso explicar? Espera aí. Fugiu a palavra aqui agora. É de acordo com a função mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fica preocupada tanto com os títulos, formado nisso, formado naquilo, e esquece de dizer o desempenho, o que a pessoa espera ali. Eu não sei se vocês acompanham bastante o LinkedIn, mas eu tenho estado lá bastante tempo do meu dia trabalhando. Hoje as empresas que estão preocupadas com a inclusão realmente, se você vê o que se espera da vaga, é muito maior do que os títulos que a pessoa ele está exigindo. Né? E até no Então, mercado de trabalho hoje em dia, né, Cíntia, tem muita coisa que não tem nem certificado. É o que você disse. A vida vivida, ela não cabe no Lattes. exatamente. Exatamente. E as empresas, elas estão hoje, é isso mesmo, os testes hoje, as dinâmicas hoje, elas estão muito mais voltadas para o que a pessoa, né, vai oferecer, do que a pessoa consegue desempenhar, do que propriamente o diploma que ela tem ali. Né? A gente está falando aí que estamos numa geração T, estamos todos em transformação, né? Então, as empresas também estão se adequando. E isso que você fala, depois que a gente fez ali a vaga, a gente tem o processo de entrevista. Isso que você trouxe para mim é essencial. Né? Porque como é que eu vou fazer entrevista desse indivíduo? Ele tem dislexia.
Então o que eu já vou esperando, porque aí eu já vou, enquanto pessoa que está entrevistando, eu vou esperando alguns comportamentos que são típicos ou que não são, ou que são atípicos daquele indivíduo. Ah, aquele indivíduo tem TDAH, então eu já sei até o que eu posso esperar. Às vezes, Cíntia, não sei se você percebe na sua prática também, mas parece que a gente já vai com um olhar de pré-concebido. Eu não vou dizer preconceito, porque às vezes preconceito tem tanta gente falando aí dessa palavra e ela pode ser mal entendida. Mas às vezes tem uma preconcepção do que eu vou encontrar ali na entrevista e isso, como é humano dependente, pode atrapalhar, não pode, Cíntia, no momento da entrevista? Pode, Danilo. Eu acho que tá aí outro exemplo clássico de onde um psicólogo pode atuar adequadamente, preparando pessoas de seleção, tá bom? A gente precisa de um processo seletivo adaptado, tá? Por exemplo, vou sair um pouquinho da pessoa com autismo e vou vir aqui para o TDAH. Não adianta um monte de informação perguntas muito extensas. A pessoa não vai saber, quando chegar no final da pergunta, eu não sei mais nem o que você começou a perguntar no começo, perdi o objetivo da pergunta. São perguntas mais objetivas, mais diretas, né? No caso da pessoa com autismo, não, pessoa autista, no caso da pessoa autista, é isso, fazer o processo seletivo adaptado, o mapeamento do perfil antes da contratação, né? Dar uma instrução estruturada e direta e fazer os combinados antes. Olha, a gente vai sentar aqui, dar previsibilidade para a pessoa. Nossa entrevista deve durar em torno de 40 minutos, porque a pessoa vai diminuindo um pouco a ansiedade, no caso da pessoa autista, essas previsibilidades. Eu sei que eu vou estar em 40 minutos, durante 40 minutos eu serei perguntado sobre a especificidade da vaga. Não é sobre como a pessoa vive a vida dela, nem nada. É sobre o cargo que a pessoa está disputando ali, né, na seleção. E é importante também, durante essa seleção aí, você perguntar para a pessoa, seja honesta, qual o tipo de adaptação que nós precisaríamos para que você pudesse trabalhar conosco? Porque aí você também se coloca na posição de que vamos fazer por onde? Talvez eu não esteja preparado. O que a pessoa precisa parar de ter medo, Danilo, é de, meu Deus, se eu não estiver preparado. Não, a gente também não está preparado. Vamos nos preparar no caminho. Vamos estruturar juntos. Eu estou com você, né? Eu confio no seu trabalho, eu confio no seu potencial. Então vamos ver o que eu posso também adaptar aqui dentro da nossa empresa. Mas é mais ou menos por aí. Dá a liberdade da pessoa ser o que ela é mesmo, sem precisar de máscara. E já que a gente está falando de tempo aqui, né, Cintia? Já que a gente está falando de tempo, a gente tem mais 2 tópicos que a gente quer trabalhar com você, então você está acelerado aí. Espera só mais um pouquinho, que tem mais 2 tópicos muito importantes que a gente quer trabalhar aqui nesse bate-papo que a gente está falando aqui. E eu queria muito que você deixasse seu comentário aí embaixo, que você fizesse sua pergunta, que a gente vai responder. Vou pedir para a Cíntia ficar atenta aí para essas respostas. Mas assim, Cíntia, você já falava no começo de como é que a gente pode incluir no cotidiano da empresa esse indivíduo. Ou seja, como é que essas tarefas que ele vai executar ali durante o dia a dia da empresa, como é que a gente pode fazer diferente para esse indivíduo? Porque assim, vamos falar a verdade, custa tempo, custa dinheiro, custa capital intelectual do profissional psicólogo, de todo o sistema do RH, a cultura da empresa, até a pessoa pegar o DNA da empresa. Então, existe um processo de inclusão nesse cotidiano da empresa, esse onboarding, que a gente gosta de chamar, né? Para a gente fazer com esse indivíduo, para que ele entenda e que a empresa também entenda possibilidades de atuação com esse indivíduo e impossibilidades. E eu quero deixar uma coisa clara aqui, a impossibilidade não é só do neurodivergente, não. Tem gente que não é neurodivergente que também tem impossibilidades. Por exemplo, eu tenho tarefas que se você me colocar para fazer, eu não vou dar conta, né, Cíntia? Não, não mesmo. Inclusive, eu vou até contar para você, viu, Danilo? Ontem eu estive numa reunião e o pessoal falou tanta coisa, e depois falou: tá bom, então você monta aí para mim? Monta o quê exatamente? Vocês falaram de tantas coisas ao mesmo tempo, vem aqui, seja mais objetivo, perdi o fio da meada, porque para quem tem, né, déficit de atenção, hiperatividade, conversas não muito objetivas, sem objetividade, acaba deixando a gente improdutivo, porque a gente vai entrando numa conversa, vai entrando na outra, quando vê a gente não sabe nem o que a gente veio fazer, né? Então assim, Agora, é importante ter um treinamento específico, né, Cíntia? Saber o que você quer da pessoa, mas como treiná-la para a gente alcançar isso, né?
E isso parte do princípio de reconhecimento dos talentos cognitivos daquela pessoa, né? E isso a gente consegue mapear em avaliação, viu, Danilo? Tem muitas avaliações aí que mostram aonde que a pessoa tem mais habilidade, né? Independente de qual tipo de transtorno que essa pessoa está, né? Qual transtorno do espectro autista, transtorno deixa eu ver, o TOD, né? Às vezes o TOD tem mais dificuldade, às vezes o TOD tem mais dificuldade de adaptação numa empresa do que um autismo, por exemplo, Ô, Cíntia, né? e você pensa que um TOD, por exemplo, né, daria certo no departamento de vendas de uma empresa, por exemplo? Eu acho que sim, viu? Né? Então, assim, uma coisa importante, só para a gente caminhar aqui para os caminhos possíveis, né? Acho que esse é um ponto importante. O caminho possível, pelo menos pelo que eu entendo, e aí eu quero deixar aqui para a Cíntia finalizar o nosso papo, é que não existe a pessoa errada. Existe a pessoa certa no lugar errado. A empresa ela é grande, o mercado de trabalho é gigantesco. O que a gente precisa começar a pensar é o que aquela pessoa tem. Será que funciona para aquela vaga que a empresa tem? Antigamente a gente ficava tentando colocar a pessoa e a pessoa entrava, né, falava, vou passar o DNA da empresa para o colaborador. Né? Essa pessoa aí tem o nosso DNA. Uhum. Na verdade, a gente está falando hoje em dia muito mais de uma correlação. É uma relação bilateral, é do indivíduo que ele vai compor com o seu DNA também a empresa. E a empresa vai compor a vida desse indivíduo, né, na qualidade de vida dele, no status social que ele vai alcançar, porque a pessoa começa a trabalhar, ela fica mais feliz porque ela está trabalhando. Então, assim, a gente entender que essa relação ela é bilateral, né, Cíntia? Não existe uma pessoa errada, existe a pessoa certa no lugar errado. Exato. E deixa eu te falar, a exclusão, tá? Ela não acontece apenas quando uma pessoa é negada de uma vaga que ela teria capacidade de estar atuando, tá? Às vezes ela mora ali no café da firma, na piadinha da liderança, ou na ausência mesmo de um feedback claro, né? De sentar aqui, vamos tentar, olha, aconteceu assim, e se a gente fizesse assim, e se você tentasse desse jeito, mostrar caminhos, né? Porque o autismo na vida adulta, ele não é invisível, tá? Ele só não está sendo levado a sério, Danilo. Né? E aí, vou até puxar a sardinha aí, muito importante a pós-graduação, né, do autismo na vida adulta, que eu fiz aí, inclusive com o Instituto Suassuna. Ele traz bastante instrumento para a gente poder atuar, né? Instrumento, assim, técnico mesmo, né? Além de vivências que a gente vai descobrindo, mas abre bastante o leque para a gente mesmo, exatamente o que você falou no início, né? O autismo na criança virou pauta, mas e quando a criança cresce? A gente faz o quê? A gente né? faz o que dela? E aí, exatamente. Então, a gente precisa continuar ajudando aí no desenvolvimento dessa pessoa para que ela se torne uma pessoa independente da maneira que ela pode ser, né? Porque nem todos nós somos totalmente independentes. Né? Assim, a gente sempre precisa do outro. Por que o autista precisa ser sozinho? Por quê? Ele também precisa de outra pessoa, né? Os seres humanos precisam um do outro, né? Então é isso. Gente, quero agradecer a Cíntia. Cíntia, acho que ficou muito forte o que você disse, que a gente não precisa esperar um manual completo, né? Principalmente quando a gente está no RH, a gente não precisa esperar um manual completo desse indivíduo, de como fazer tudo certo. Acho que a inclusão, como você bem colocou, ela do neurodivergente, e eu acho que o RH como um todo, ele nasce numa boa escuta. E se a gente consegue escutar o que esse indivíduo tem e também escutar a necessidade da empresa, escutar os dois lados, eu acho que nós, enquanto psicólogos e psicólogas, podemos ampliar o nosso mercado. Eu acho que a gente amplia o mercado da psicologia, eu acho que a gente se coloca aí como ator nessa história de fazer esse meio de campo entre as relações. Porque a gente está falando, de ser humano. E isso, e o psicólogo vira protagonista, né? Exato. E tá aí a NR1 que não nos deixa escapar do mercado de trabalho, né? Tá precisando mais do que nunca. Vamos deixar essa NR1 mais um assunto para a próxima. Para um próximo contato. Quero agradecer demais aqui a Cíntia Lucchesi, que esteve com a gente. Cíntia, muito obrigado. Obrigado você que assistiu a gente aqui até o final. Tem mais vídeo por aí, aperta o sininho. Principalmente, deixa o tema que você quer que a gente fale aqui, porque a sua rádio foi feita para você dar seu palpite, para você dar sua ideia, e para a gente só vem aqui para comentar. Cíntia, muito obrigado. Fica com Deus.
Até a próxima. Amém, Valeu, gente. gente. Um Até. abraço. Vamos lá, hein? Tchau, tchau. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.